Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Você é muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Me sinto muito feliz em poder estar com você mais uma vez. Seja bem-vindo à continuação do estudo de Romanos. Já estamos estudando no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Ele iniciou este capítulo com uma pergunta. Era assim que Paulo escrevia. Ele mesmo fazia perguntas que achava que seus leitores levantariam e depois respondia. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 a 11 do capítulo 6. Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra-chave dos 4 primeiros capítulos desta obra-prima teológica, deste Tratado da Salvação, foi sob. Não vamos falar mais sobre isto, porque seria uma repetição do que já temos dito em nossos programas, mas vou resumir para pegar o fio da meada e dar continuidade ao nosso estudo. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo afirma que todos os homens estão sob a lei, entre outras coisas. Se todos estão sob a lei, quer dizer que ninguém está acima da lei. Algumas pessoas pensam que podem escapar e viver acima da lei. Temos visto alguns exemplos em nosso país e também na política internacional de pessoas que achavam que estavam acima da lei e que foram punidas. Até presidentes já perderam seus cargos por causa disto. Pode até ser que exista um sistema político no qual a lei seja aplicada para a grande maioria, mas não para uma elite. Mas Paulo não estava falando sobre o sistema de lei humano, ele estava falando sobre a lei de Deus. E ninguém está acima da lei de Deus. É isto que Paulo afirma nos 4 primeiros capítulos desta carta. Paulo explica que você pode conhecer a lei pelas Escrituras. Mas mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar das Escrituras ainda assim têm uma lei em seus corações. Chamamos isto de consciência. Todo mundo tem uma certa convicção sobre o que é certo e o que é errado. Mas temos visto que os homens não vivem aquilo que acham que é certo. Toda a Bíblia, e não apenas a carta aos Romanos, afirma que todo homem está sob culpa. Todo homem é culpado perante Deus porque ninguém vive de acordo com o que acredita ser o certo. É importante que vivamos de acordo com aquilo que cremos, que sejamos fiéis aos nossos próprios princípios. É isto que as Escrituras ensinam. Paulo afirma que todos os homens estão sob a lei e sob uma sentença de culpa, porque a lei, quer seja nossa, a consciência ou as Escrituras, atesta que todos são culpados diante de Deus. Nestes 4 primeiros capítulos, Paulo afirma que todos os homens estão sob o pecado. E o pecado nos impede de cumprirmos a lei e nos coloca fora dos limites estabelecidos pela lei. Portanto, se todos os homens estão sob a lei e estão sob culpa, podemos concluir que todos os homens estão sob o pecado. Paulo continua dizendo que todos os homens estão sob julgamento, sob condenação e mais, sob a ira de Deus.
Essa não é uma afirmação muito simpática para se fazer nos dias de hoje. Quando compreendemos o que é a ira de Deus, percebemos que Paulo estava ensinando nestes primeiros capítulos que todos os homens estão sob a ira de Deus, sob o julgamento de Deus, sob a condenação de Deus. Essas são as más notícias. Paulo anunciou as más notícias nos 4 primeiros capítulos para nos preparar para as boas novas. Grandes pregadores como George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley e Jonathan Edwards, durante o grande avivamento, tinham como característica forte em suas pregações a proclamação das más notícias e depois das boas novas. Primeiro, eles anunciavam as más notícias de maneira bem veemente, fazendo as pessoas chorarem pedindo misericórdia. As pessoas eram convencidas de seus pecados, imploravam a misericórdia de Deus e, quando as pessoas estavam totalmente convencidas dos seus pecados, eles pregavam as boas novas. Um querido pastor, amigo meu, que já está com o Senhor, uma vez me disse: se os evangélicos tivessem um papa e eu fosse esse papa, proclamaria uma moratória de 2 anos para as pregações do tipo plano de salvação. Estamos bombardeando o mundo com o plano de salvação, mas as pessoas estão imunizadas contra esta pregação porque nem sabem que precisam de salvação. Elas estão cansadas de ouvir que Jesus salva, porque não acham que precisam de salvação. Por isso eu faria com que todo pregador pregasse durante 2 anos apenas sobre a lei de Deus, a justiça de Deus, a lei de Deus, isso mesmo, e a ira de Deus. E aí, depois de 2 anos, se os homens estivessem clamando por misericórdia e desesperados, eu ordenaria que fosse pregado outra vez o Evangelho, as boas novas. As más notícias teriam sido pregadas. E você sabe de uma coisa? As más notícias são muito ruins quando as pessoas creem nelas. E quando as pessoas creem nas más notícias, é hora de pregar as boas novas. É nesta hora que presenciamos conversões genuínas, como as que aconteceram no grande avivamento. Eu sempre achava muito interessante esse pensamento daquele meu amigo. Mas sabe que foi exatamente isso que Paulo fez ao escrever aos Romanos? Primeiro ele anunciou as más notícias, dizendo que todos os homens estão sob a lei, sob culpa do seu pecado. Estão sob o pecado. Ele falou sobre o preço do pecado e o poder do pecado e a pena do pecado e que todos os homens estão sob julgamento e sob condenação. Paulo também diz que todos os homens estão sob morte, e quando ele usa a palavra morte, não se refere apenas à morte física, como fez nos últimos versículos do capítulo 6, ao afirmar que o salário do pecado é a morte. Ele está se referindo às terríveis consequências do pecado. Por isso, se você está sob o pecado, quer dizer que você está sob morte e precisa de uma solução. Estas são as más notícias. Paulo anuncia as boas novas dizendo que todos os homens podem estar sob o sangue de Jesus Cristo. A mensagem central dos 4 primeiros capítulos de Romanos é que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz e derramar seu sangue. Este é o sacramento básico do cristianismo, que é o novo sacramento básico do judaísmo, a Páscoa. A Páscoa dos judeus celebra o livramento do povo, quando a ira de Deus veio sobre todo o Egito. Cada família do povo hebreu sacrificou um cordeiro e colocou o sangue do animal nos 2 lados do umbral da porta, formando uma cruz. E o anjo de Jeová passou pelo Egito, mas nas casas onde viu o sangue do cordeiro, passou direto, e não houve morte lá. Como o Messias judeu, Jesus estava comendo a Páscoa com seus apóstolos judeus e disse que queria muito passar aquela Páscoa com eles e que aquela celebração eles só passariam juntos novamente no reino do Pai. Jesus foi preso e pendurado na cruz, cumprindo a vontade de Deus. Este conceito de Páscoa está presente tanto no Velho como no Novo Testamento. O Velho Testamento anunciou o que o Messias faria a respeito da separação entre Deus e o homem. Esta é a mensagem do Velho Testamento e a maneira que eles tinham de expressar a fé deles na solução de Deus para a separação entre Deus e o homem. Era a celebração da Páscoa. A Páscoa simbolizava o fato de que um dia o Cordeiro de Deus viria e o sangue dele seria a expiação que cobriria todos os pecados e os guardaria do julgamento e da ira de Deus. Quando, pela fé, colocamos nossos pecados sobre o sangue, o julgamento, a ira e a condenação de Deus não chegam até nós. Esta é a mensagem da Páscoa dos judeus e da Páscoa cristã, a Santa Ceia.
O Novo Testamento afirma que Deus já solucionou o problema da separação entre ele e o homem. Jesus instituiu a Santa Ceia, transformando a Páscoa dos judeus. Ele anunciou o cálice da nova aliança do Novo Testamento. Este é o assunto principal do Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo. Na igreja onde fui criado, as pessoas tinham o seguinte cumprimento: sob o sangue de Cristo, irmão. Hoje ninguém me entenderia se eu cumprimentasse as pessoas desta maneira. Mas a mensagem daquele cumprimento era: colocou os seus pecados sob o sangue. E você? Você tem a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre os seus pecados, de forma que, quando Deus olha para você, vê o sangue de Jesus? Você está livre da condenação dos pecados e do julgamento? Você sabia que hoje existem pessoas e crentes que vivem sob o peso da culpa? Eles acham que cometeram pecados que Deus jamais ouviu falar e dos quais jamais serão perdoados. Que ideia maluca! Não existe nenhum pecado que Deus já não tenha perdoado milhões de vezes, mas existem pessoas que às vezes são perseguidas por esse sentimento de culpa. Uma vez uma senhora me falou: pastor, eu sei que sou muito má. Ela se sentia tão mal com o seu pecado que achava que Deus jamais a perdoaria. Preste bem atenção no que vou falar agora. Não existe nenhum tipo de pecado, vou repetir, nenhum pecado que Deus não perdoe. É pela fé que colocamos nossos pecados sob o sangue de Jesus Cristo. Essas são as boas novas para você, principalmente se você tem algum pecado que o preocupa. O apóstolo Paulo anunciou as boas novas nos 4 primeiros capítulos. Pela fé todos podem estar sob o sangue de Cristo. Ele afirma que pela fé podemos estar sob a graça. Estar sob a lei nos leva à morte, porque, como vimos nestes 4 primeiros capítulos de Romanos, o propósito da lei não era nos salvar. A lei serviu como um espelho que mostrava a nossa necessidade de salvação. Quando você acorda todo dia de manhã e se olha no espelho, ele avisa que você precisa de um trato, que parece que levou um choque. O propósito do espelho é mostrar o problema e não resolvê-lo. Foi assim que Paulo explicou a lei. O propósito da lei é mostrar o problema e não resolvê-lo. É isto que a lei faz. Por isso, se você está sob a lei, está caminhando para a morte. No capítulo 7, Paulo enfoca melhor a questão da lei e afirma que, na verdade, ela gera pecado em sua vida. Pena, mas eu preciso encerrar o programa por aqui. Vamos retomar este assunto no próximo encontro com a palavra, e eu sei que você não vai perder. Então, até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.